Hoje a gente vai conversar sobre algo que talvez esteja pulsando mais forte dentro de mim do que de vocês. Só para aqueles que não sabem, para poder saberem o que eu vou falar aqui. Bom, vocês sabem que a gente está aqui uns 4 anos, né? Um pouco mais de 4 anos que a gente está morando aqui. E a razão da gente vir morar aqui é porque a gente veio com uma missão clara de Deus para o nosso coração. Quer dizer, a gente estava no Brasil, né? Eu estava numa igreja, a Maria trabalhando lá. E a gente veio para cá porque de vez em quando a pessoa fala: por que vocês vieram para cá? Porque Deus trouxe a gente para cá. Ele tinha um propósito para nós aqui e a gente então veio para cá. Mas o tempo vai passando e às vezes a gente fica meio se perguntando assim: Deus, mas você queria mesmo? É isso mesmo? Você tem certeza? Né? E eu acho que cada um de nós, de vez em quando, vive isso na nossa vida, né? A gente tem algumas convicções, mas a gente passa determinadas situações que a gente fala assim: poxa, mas Deus, será que é isso que você realmente está querendo? As coisas parecem que não estão caminhando como estava antes. Ou seja, o que para nós era uma coisa certa, que era uma convicção para nós, parece começar a virar dúvida no nosso coração. E quando isso acontece, a gente começa a se perguntar, né? Será que a gente entendeu direito? Será que Deus falou aquilo direito para nós? Será que foi as circunstâncias? O que foi? Né? Então hoje eu queria ler com vocês um texto e conversar com vocês sobre alguém que recebeu de Deus uma palavra sobre direção de algo que Deus tinha para a vida dele, uma coisa direta, objetiva, e que, apesar de toda a convicção, num determinado momento ele começou a duvidar daquilo que Deus havia dito para ele. Ou seja, aquilo que antes era certo, que era uma certeza absoluta, começou a se tornar uma grande dúvida para a vida dele. E a pergunta, né, que a gente faz é o seguinte: o que nós devemos fazer quando aquilo que era uma convicção na nossa vida sobre aquilo que Deus tinha para a gente se torna uma incerteza? O que a gente faz numa hora dessa? Você estuda para fazer vou falar concurso porque é coisa do Brasil, né? Você estuda para poder fazer uma determinada profissão e quando você termina o curso, você fica com a sensação de que você nunca deveria ter estudado isso. Você passou anos da sua vida fazendo uma determinada coisa e lá pelas tantas, você fala assim: acho que tomei uma decisão errada. Ou você se relaciona com alguém, ou você muda de um bairro, você muda de emprego, você acha que você deveria fazer aquilo e de repente você fala: acho que eu não fiz as coisas certas. Eu estou com uma incerteza muito grande. Então eu queria conversar com vocês hoje sobre alguém que viveu isso, que recebeu de Deus uma palavra convicta, certa, mas que num determinado momento, por causa de algumas circunstâncias, ele começou a ficar em dúvida. E o que ele precisou fazer para poder mudar isso? Tá bom? Então vamos lá, a gente vai ler um texto da Bíblia, que está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 15, e eu quero ler os versos de 1 até 6, tá bom? Então diz assim o texto: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor ele disse o seguinte: o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse,
um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Amém. Até aqui. Eu vou situar vocês aqui no texto que eu falei, para vocês poderem entender, senão vocês não vão conseguir entender. Então, vamos voltar lá. Bom, o texto começa dizendo assim: depois destas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão. Ou seja, essa palavra de Deus vem depois de um determinado acontecimento que a gente não leu, mas eu vou explicar para vocês qual foi. Bom, Abraão saiu da casa dele, do meio dos parentes dele, na terra onde ele vivia, porque Deus disse para ele assim: ó, você vai sair da sua casa, da sua terra, junto dos seus parentes, e você vai para uma terra que eu vou mostrar para você, e você vai ser um cara muito abençoado. Você vai ter uma nação numerosa, você vai ter muitos filhos, você vai ter um grupo de herdeiros imenso. Os anos foram se passando, e Abraão, né, aqui está Abraão, porque ele não recebeu o novo nome de Deus ainda, porque a gente fala Abraão, né? Abraão é um nome antigo. Então ele recebeu uma palavra de Deus, de que ele teria uma grande nação. Só que Abraão não tinha filhos. A mulher dele era estéril. Os anos foram se passando, nada aconteceu, e ele já estava com quase 75 anos aqui, quando isso aconteceu. E aí, ele vive uma situação, que é, depois destas coisas, que foi o seguinte: o sobrinho de Abraão foi sequestrado por um grupo de pessoas. E Abraão foi lá, juntou-se a um outro grupo de outros reis, para poder resgatar o seu sobrinho. E aí, quando ele resgatou o seu sobrinho, ele pensou na besteira que ele fez. Sabe aquelas coisas que a gente faz, que depois a gente se mete numa briga e fala: e agora o que vai dar, né? Às vezes a gente entra numa briga, numa confusão, que a gente fala: não deveria ter me envolvido com esse negócio. E ele entrou nessa briga, e aí ele começou a sentir medo que aqueles reis fossem se juntar contra ele e matar ele. Não só isso, em matar Abraão, ele começou a pensar naquilo que Deus havia dito para ele. Ele falou: Deus, eu estou próximo, possivelmente eu posso morrer, e aquilo que você me prometeu lá atrás não vai acontecer. E o que eu vejo é o seguinte: o que você falou não está acontecendo na minha vida, e eu acho que não vai acontecer. Ele então começou a ficar triste, né? Ele vai falando para Deus: olha, o Senhor então se dirige para ele e fala assim: ó, não tenha medo. Não tenha medo de quê? Do que vai acontecer com você. Ninguém vai te atacar, você não vai morrer. Eles não vão fazer nada contra você. Por quê? Porque eu sou o seu escudo, ou seja, eu que protejo você, Deus estava dizendo, né? Eu sou a sua recompensa. Então, Abraão, nesse momento, fala para Deus: mas olha só, aquela promessa que você me fez lá atrás, você disse que ia ser um pai de uma numerosa nação, eu olho e vejo o seguinte: eu não tenho nem filho. Como é que eu vou ser pai de uma numerosa nação? O que eu tenho é um filho que é de uma escrava. Então, Deus disse para ele assim: você vai ter um filho que vai vir de você mesmo. E aí Deus, então, repete para ele a promessa que ele fez lá no passado. Falou assim: agora, você olha para o céu e veja quantas estrelas tem no céu. Né? É como é que a gente fala mesmo isso? É uma pergunta retórica, né? Porque, na verdade, ele mandou fazer alguma coisa que ele não podia responder, porque não dá para contar, né? Quantas estrelas no céu, se é que é possível contar. Ou seja, Deus estava lembrando o seguinte: olha, está vendo as estrelas do céu? Você vai ter uma numerosa nação, muitos filhos, né? Espiritualmente falando, Israel seria uma numerosa nação, um grupo muito grande, que descenderia para nós que somos aqui hoje, né? Porque nós somos parte dessa nação de Abraão também. Só que é importante dizer que até aqui Abraão está vivendo uma crise de incerteza. Aquilo que ele tinha convicção lá atrás, agora ele não tem mais convicção. Por quê? Porque a realidade dele parecia estar completamente insegura, não tinha nada claro, estava tudo muito incerteza, muita dúvida. Tudo aquilo que ele havia sonhado
Ele não estava vendo agora acontecer na vida dele. E acho que isso acontece comigo, com você, de vez em quando, né? Comigo está acontecendo muito imenso nesses últimos dias. Por isso que hoje eu queria falar com vocês sobre o que fazer quando as nossas convicções se transformam em incertezas. O que a gente faz quando aquilo que a gente defendia de unhas e dentes, porque a gente tinha certeza, a gente começa a perceber que aquilo está começando a fragilizar dentro do nosso coração. Pensa nas coisas que você viveu até aqui, que Deus falou para você, que Deus conduziu você, e que você começa a olhar e você começa agora a duvidar disso. Aquilo que você, só em você duvidar, você já começa a ficar mal, você fala, pô, não posso duvidar, mas a verdade é que as circunstâncias não me deixam ter outro tipo de sentimento, senão o de dúvida, de incerteza, porque o quadro é desfavorável, era o quadro de Abraão. Eu estou aqui agora, os reis querem me atacar, eu já estou velho, com 75 anos de idade, eu não tenho mais filho, a minha mulher é estéril, o que eu vou fazer agora? Bom, nesse texto, a gente aprende algumas coisas que é muito importante, coisas que eu estou tentando fazer. Não é muito fácil, mas a gente precisa fazer isso. O que eu queria nessa tarde, né, noite, não sei se é noite, que a gente começa a ceia, daqui a pouco é 7 horas, né? Mas vamos botar tarde aqui, a gente está no horário de verão ainda. Eu queria dizer para você o seguinte, é possível que você esteja aqui hoje com dúvidas no seu coração, que coisas que você tinha convicção muito forte, hoje você está começando a duvidar delas. E talvez o motivo da dúvida, da incerteza, seja porque eu e você, precisamos repensar algumas coisas na nossa vida. E foi isso que Deus fez com Abraão aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para que a gente, para que as nossas convicções não fiquem apenas nas incertezas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer à memória as promessas do passado e não valorizarmos as dificuldades do presente. Bom, vamos ver aqui o texto. O texto diz assim, né? Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o teu escudo. Grande será a sua recompensa. Abraão estava com medo de aquilo que Deus havia dito para ele não se concretizar na vida dele. E aí Deus se dirige a ele dizendo o seguinte, não tenha medo, Abraão, porque eu sou o seu escudo. Olha o que ele diz no final. Grande será a sua recompensa. Essa recompensa aqui tem a ver com a promessa lá de trás que Deus havia dito para ele. Eu te fiz uma promessa. Eu prometi para você que você seria uma grande nação, que você seria um homem muito abençoado, que você abençoaria muitas famílias da terra. Então você precisa ter isso muito claro no seu coração. E aí é que a gente precisa tentar assumir a rédea da nossa vida nesse sentido. Nos momentos que a gente está vivendo dificuldade, a gente começa a dar mais valor às dificuldades do que as coisas que Deus falou para a gente no passado. E se as circunstâncias do momento, as dificuldades do momento tomarem conta da nossa vida, aquilo que antes era certeza no nosso coração vai começar a virar dúvida, vai começar a virar incerteza. E eu tenho tentado construir um caminho de repensar o que Deus falou comigo quando eu entrei aqui na Áustria, né? A gente está na Alemanha, mas quando eu cheguei aqui na Áustria pela primeira vez. E eu não sei se vocês sabem disso, mas quando eu cheguei aqui no primeiro fim de semana, ou no segundo fim de semana, a gente foi fazer um retiro na Croácia, com uma outra igreja. E vocês não têm noção, a gente não tinha certeza de muita coisa. A gente tinha apenas a certeza de que a gente deveria estar aqui, mas havia muitas interrogações. E eu me lembro que eu estava viajando de carro, a gente estava entrando em Trieste,
né? Que a gente começa a sair dessa parte de um monte de montanha aqui, né? Vai entrando em Trieste e vai acabando as montanhas da Áustria. E eu comecei a chorar muito compulsivamente nesse trajeto. E nesse momento, Deus falou muito claramente comigo. Você vai ser como um Jeremias nessa terra. E a Marieta ficou assustada. O que está passando mal? O que está acontecendo contigo? Está precisando de alguma coisa? Eu falei, não, Deus está falando comigo agora. E às vezes a gente tem que lembrar disso. Eu preciso lembrar disso. Nós não podemos deixar que as circunstâncias determinem a nossa vida, mas sim aquilo que Deus falou para nós, aquilo que Deus tem para nós. Porque as circunstâncias vão sempre tentar mostrar o contrário. É muito importante a gente não esquecer de que o diabo não tem interesse que o reino de Deus se estabeleça na Áustria, na Alemanha, na Europa. O interesse dele é que aqui continue a viver essa ilusão que a gente vê ao nosso redor. Tudo é muito bonito, tudo é muito belo, mas Deus parece não ser tão importante para a vida das pessoas. E o que eu tenho dito, eu não consigo imaginar um lugar onde Deus não é prioridade ser um lugar bom, porque Deus é o centro da existência da vida, por uma série de razões. E se Deus não é o centro da vida, é porque alguma coisa não está muito certa. E eu não tenho dúvida de que Deus tem nos trazido até aqui para que a gente seja instrumento dele de alguma forma aqui. Nós temos muita coisa a aprender, nós temos muitas coisas para a gente para acrescentar na nossa vida, mas sem dúvida nenhuma, Deus nos chamou para a gente estar aqui, para ser um instrumento dele nesse lugar. Se engana, sobretudo aqueles cristãos que vêm para cá achando que Deus os trouxe para cá para ter uma boa vida. Já disse isso inúmeras vezes. A boa vida é consequência, mas não é a prioridade. A prioridade é o reino. E se a gente se esquecer disso, lá na frente ele vai lembrar a gente, você não veio, eu não chamei você aqui para isso. E aí, o profeta Jeremias, me lembro que ele estava passando por um tempo de dificuldade, muito difícil, muito da vida dele, em que ele olhava para todos os lados e ele só via problema e dificuldade. Ele faz uma oração, talvez seja a oração que a gente precisa fazer nessas horas. Ele diz assim: Senhor, quero trazer à memória o que me dá esperança. Ou seja, a gente precisa pedir para que Deus enche o nosso coração de alguma coisa que a gente muitas vezes não tem, que é esperança. Às vezes a gente não tem mesmo. Você olha para a direita e não vê nada, olha para a esquerda e não vê nada, você olha para frente e não vê nada, e você precisa pedir para Deus te mostrar. E Deus usa situações, pessoas, circunstâncias, para que a gente se lembre dele. E Deus aqui estava dizendo isso para o Abraão: Abraão, você fica tranquilo porque eu te fiz uma promessa lá no passado, e eu não sou homem que minto, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que eu digo, eu cumpro. Não é como eu e você. Às vezes a gente não cumpre nem porque a gente é malgado, porque a gente não consegue mesmo, a gente é limitado. A gente queria, né? Cumprir para os filhos, para a esposa, para o marido, para a gente mesmo. A gente se promete algumas coisas que a gente não cumpre. Não é porque a gente é mau caráter, porque às vezes a gente não consegue. A gente teve boa intenção, né? Eu lembro muito daquela história do Pedro, quando Pedro negou Jesus, ele fala assim, Jesus disse assim: olha, eu vou ser preso e vocês vão ficar tudo espalhado e vocês vão me abandonar. Aí Pedro: como é que é o negócio, hein? Eu não, todo mundo pode ir. Eu aqui é difícil comigo. Comigo não tem isso não, porque eu sou sujeito valente, corajoso, cabra macho. Ele foi o primeiro que correu. Quando perguntaram para ele sobre Jesus, ele falou: não sei nem quem é, nunca ouvi falar na minha vida. Nunca me relacionei com ele. Por quê? Porque as circunstâncias do momento, muitas vezes, fazem a gente esquecer das coisas que a gente falou, das coisas que Deus falou com a gente. Então, a gente precisa olhar para as promessas de Deus. Então, eu queria dizer aqui para você: olha para as coisas que Deus falou para vocês. Foca os seus olhos nisso. Não deixe as circunstâncias dominar a sua vida, porque elas vão passar. Essa é a esperança do meu coração também. Eu preciso muito que isso aconteça, porque caso contrário, eu não sei como que a gente vai conseguir sobreviver. Lembra lá de Pedro? Quando Jesus chamou ele andando sobre as águas?
Né? A gente conhece a história. Pedro andou sobre as águas, caminhou sobre as águas, de repente ele falou, rapaz, eu estou andando igual um barco. E aí de repente ele começa a perceber que o vento está soprando. E que aquele mar tem onda. E o que acontece? Que ele começa a afundar. Por quê? Porque ele deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para a água, e começa a olhar para o vento, e começa a olhar para as dificuldades e começa a afundar. Assim é na nossa vida também. Quando a gente olha para as dificuldades e ela assume o centro da nossa existência e não Deus, a gente naufraga na fé, naufraga na esperança e em várias coisas na nossa vida. Então eu queria nessa noite dizer para vocês o seguinte: lembre-se do que Deus te falou. Não deixa ninguém roubar disso do seu coração, ainda que não seja favorável às circunstâncias do momento. Não se esqueça do que Deus disse, porque se foi Ele que disse, Ele vai cumprir. Bom, segundo lugar, para que as nossas incertezas não assumam o controle da nossa vida, em segundo lugar, a gente precisa parar de imaginar ou tentar imaginar os meios da ação de Deus e confiarmos apenas no fim dessa ação. O grande problema que muitas vezes a gente vive no nosso relacionamento com Deus é que a gente fica pensando como é que Deus pode mudar esse determinado problema que eu vivo na minha vida. Esse que é o melhor quadro, né? Que tem uma ponte, né? Então aqui tem várias possibilidades. Qual é o caminho que Deus vai usar aqui para poder falar comigo, agir na minha vida? E isso muitas vezes faz com que a gente fique paralisado. E eu acho que Deus, Ele tem uma espécie de humor, né? Onde Ele quase sempre, nunca faz como a gente imaginou. Observa na sua vida. Quase sempre Deus faz diferente daquilo que a gente imaginava que Ele ia fazer. A maneira dele fazer. A gente nunca imagina. Eu imagino que Abraão, quando saiu da terra lá dele, né? Não sei com quantos anos, mas com certeza não com 75, ele fosse sair dali, rapidinho a mulher dele ia engravidar, e ele ia ter filho, e a história dele começava, mas demorou 70, ele ter até 75 anos de idade para poder Deus falar, agora que você vai ter. Aliás, foi com 75 que Deus falou, mas ele teve já quase com 100. Né? Então, às vezes é assim. O grande problema é a gente ficar imaginando qual é o caminho que Deus vai usar, e Deus não usa o caminho que a gente imagina. Então, o verso de número 2 e 4 diz assim: e acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, um filho gerado por você será o seu herdeiro. Então Abraão está falando assim: olha só, eu não estou conseguindo ver como é que essa promessa vai se cumprir. Eu estou seguindo uma lógica aqui de raciocínio, e eu estou vendo que essa lógica não está batendo com a tua promessa. Para ser pai de uma numerosa nação, tem que ter um filho, mas eu não tenho filho. Como é que isso vai acontecer? E Deus então age na vida dele. Então, qual foi o problema de Abraão aqui? Ficar tentando pensar como é que Deus ia agir. Gente, não gaste seu tempo com isso. Você vai se cansar e não vai saber como Deus vai agir. A Bíblia já diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Né? O livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9, diz assim: os meus caminhos não são os vossos caminhos. E os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos do que os vossos pensamentos. É que eu tenho sempre. Meu filho às vezes tenta me perguntar algumas coisas sobre Deus. Né? Daniel está numa fase assim que me pergunta, eu falei: filho, olha só, tem algumas respostas que eu não tenho para você. Não é porque eu não sei, é porque ninguém sabe. Porque você está me perguntando uma coisa que eu tenho que ter a cabeça do tamanho de Deus. Olha a minha cabeça. Eu não consigo entrar na cabeça de Deus. A cabeça de Deus é muito maior do que a minha, do que a cabeça de qualquer um de nós. O pensamento de Deus, os caminhos, o método de Deus é completamente outro. Então, a gente muitas vezes entra numa crise com Deus porque a gente quer tentar entender Deus com a nossa cabeça. E essa cabeça aqui é pequenininha demais.
Eu não vou nem dizer que é um amendoim, porque é até grande, né? Se a gente falar que é um amendoim, né? Mas assim, Deus tem caminhos que são diferentes dos nossos caminhos. E a gente só deve pensar no seguinte: Deus disse que vai fazer. Como Ele vai fazer, isso é problema dele. Quem Ele vai usar, isso é problema dele. A hora que Ele vai fazer, isso é problema dele. O jeito que Ele vai fazer, não é minha responsabilidade nem a sua ficar tentando saber como é que Deus vai fazer. Ele é um ser infinito, nós somos um ser finito. Ele é um ser ilimitado, nós somos um ser limitado. A gente não consegue imaginar como é que Ele vai fazer. Então, apenas confie que Deus vai fazer. Isso é o mais importante para o nosso coração. Eu fico pensando aqui, sempre quando eu penso nisso, né? Como que deve ser difícil para a cultura europeia esse tipo de coisa, né? O sujeito que faz uma viagem, ele marca 1 ano antes para viajar. Eu fico assim pensando, cara, é uma temeridade. Quem me garante daqui a 1 ano que não vou ficar doente? Não vou ter um acidente? Não, a gente tem que planejar. Mas pensa assim, como é que... É tantas coisas que podem acontecer nesse período, né? Em 6 meses, em 1 semana, muita coisa muda, imagine 1 ano. E aí eu fico pensando assim, tudo bem, para algumas coisas a gente deve planejar, é bom a gente planejar, até porque isso é mais barato. Mas a gente precisa saber o seguinte, a gente tem que ter cuidado para a gente não trazer esse planejamento para dentro da nossa relação com Deus. Para a gente não começar a viver um relacionamento com Deus achando que o que a gente planejou tem que fazer do jeito que a gente está imaginando, porque a gente vai se dar mal. Ele não é refém do nosso projeto. Nós somos refém do projeto dele. A Bíblia fala o seguinte: os homens fazem planos, mas a palavra final vem da boca de Deus. Então, faça o seu plano, planeje, mas se prepare para a possibilidade de uma mudança. Esse deve ser o nosso pensamento. Se abra para as mudanças que Deus queira fazer, porque nem sempre as coisas vão acontecer como a gente imaginou que elas aconteceriam. Então, a gente tem que entender que Deus não está preso a nenhum padrão humano. Deus não cabe dentro de nenhum padrão humano dessa sociedade, qualquer sociedade do mundo. É Ele que determina as coisas. É Ele que diz para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás. É Ele, não somos nós. Não é a sociedade, não é a cultura, não é ninguém, é Ele. Então, isso é uma coisa muito difícil, porque essa é a angústia de Abraão. Ele falou assim, olha só, ser pai, mas você tem filho, tem lógico que ele está perguntando. Mas isso tirou tanto o sono dele, ao invés de ele tentar descansar, falou, olha, descansa. Então, os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A gente tem que apenas confiar que Deus vai fazer. Como Ele vai fazer, deixa Ele fazer. Do jeito dele, Ele tem um jeito próprio, um jeito certo, o melhor jeito. Então a gente deve pedir para que Deus nos oriente, para que Deus nos mostre, para que Deus nos ajude a caminhar na direção certa. Porque Ele tem caminhos diferentes dos nossos. Terceiro e último lugar. Precisamos orar pedindo que Deus nos ajude a enxergar aquilo que está além da nossa visão. A segunda coisa que o texto ensina para nós é que tem momentos na nossa vida, as dificuldades tendem a cegar os nossos olhos da realidade. Vocês já perceberam que tem momentos que você está procurando uma determinada coisa na sua casa e a coisa está na tua frente e você não vê? Você está procurando um negócio. Opa! Cadê meus óculos? Onde estão meus óculos? Por gentileza, alguém me ajude. Levante um pouquinho a sua mão. Opa, está aqui. Quem usa óculos já deve ter pensado por isso. Dificilmente alguém que usa óculos nunca passou por isso. Né? Ou seja, existem situações na vida da gente que às vezes o óbvio a gente não vê. Por quê? Porque a gente está tão preocupado com determinadas coisas que aquilo tira o nosso foco e faz com que a gente não perceba aquilo que é óbvio, né? E aí é um problema, né? Quando vocês olham para essa aqui, parece uma árvore seca, né?
Mas se a gente for olhando com bastante calma, a gente vai perceber que não é bem uma árvore que tem aqui, né? O que tem ali? Rostos. Vários rostos, né? E é isso que acontece com Abraão. Verso de número 5 e 6 diz assim: levando para fora da tenda, disse, quer dizer, Deus chamou Abraão e falou: sai dentro da tenda. Ele era nômade, dormia em tenda. Vem aqui fora um pouquinho. Agora, olha para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Diz o texto: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Deixa eu dizer para vocês o que eu acho que aconteceu aqui. Tem uma música, música brasileira, né, que é antiga, que fala assim: não há, ó gente ou não, luar como no meu sertão, né? Acho que todo mundo conhece, quem é do Brasil. Então não precisa traduzir isso não, Marieta. E por quê? Quanto menos luz artificial tiver, mais luz natural a gente vai perceber. E a lua, as estrelas são luzes naturais. E vocês imaginam isso aqui, lá no meio do deserto, sem luz nenhuma, aquele céu estrelado, bonito, né? E aí Deus fala: olha para o céu. E Abraão começa a olhar. Quando Abraão olha para o céu, gente, sabe o que eu acho que ele viu além das estrelas? Ele viu que alguém havia criado aquelas estrelas. Ele viu que alguém havia criado também a lua. Ele viu também que aquela pessoa que estava conversando com ele era o próprio Criador de todo o universo. E eu não tenho dúvida de que ele deve ter pensado assim: cara, se essa pessoa com quem eu estou falando agora foi capaz de criar o céu, essas estrelas, a lua, o que é me dar um filho? Então, às vezes, gente, a gente precisa abrir os nossos olhos e pedir para Deus mostrar para a gente coisas que a gente não consegue ver, mas que está ali. Agora, em casa, né, que a Maria está traduzindo lá, ela levou uma caixinha de brinquedo. E ela estava nervosa, que ela estava atrasada, né? Porque teve um retardatário em casa hoje. Eu estou muito perturbada. Então ela estava muito nervosa porque a gente estava atrasado. E ela foi pegando as coisas, botando para levar, né? Juntou perto da porta para poder levar, né? A mala e coisa. Assim, não é porque a gente não quer não, porque ela junta mais rápido do que a gente, né? Ela não deixa você juntar. E aí teve uma coisa que ela botou do lado de fora. Acha aquele negócio agora. Tava tudo na parte de dentro, ela no início deixou do lado de fora. Tá, vê se não tá do lado de... Abriu a porta, tava lá a caixinha assim, ó, indo para ela. Então, tem coisa na nossa vida que é assim, gente. É óbvio, mas a obviedade, muitas vezes, não se torna tão óbvio quando a gente está no momento de crise, no momento de angústia, no momento de desespero, no momento de descontrole. A gente tem que, às vezes, parar e falar: Deus, me mostra. Gente, eu não sei se vocês fizeram isso, mas às vezes, quando a gente perde alguma coisa, pode orar: Deus, me mostra quando é que eu perdi esse negócio. Eu já achei muita coisa assim. Deus, me mostra porque eu perdi esse negócio e não estou encontrando. Inclusive, essa é a oração que eu preciso fazer para o Daniel. Perdeu 30 euros lá no trabalho, no seminário, no curso dele. E não acha aquele dinheiro nem a pau. Eu falei: meu filho, acha esse dinheiro, por favor. Então, assim, Deus fala para Abraão: olha para o céu. E Abraão começa a ver que tem, além das estrelas, alguém que criou aquelas estrelas. E ele começou a perceber que aquele que havia criado todas aquelas coisas era capaz de fazer cumprir na vida dele tudo aquilo que ele havia prometido. Talvez você esteja como eu agora. Não consigo ver muita coisa.
coisa esteja meio turva, né? Já viu uma água turva, né? No mar a gente tem, no Rio de Janeiro, desculpa o pessoal que ainda é da região do litoral, no mar, né? Você sempre tem muita água turva. Tinha um amigo meu que era biólogo, falei, material orgânico em suspensão, ele falava assim, né? Falei que nada, é alga, essas coisas aí. E a água fica turva, você pode botar um óculos de mergulho que você não vai enxergar, porque a água está turva mesmo. Então você tem que nadar até onde as águas estejam mais limpas, para você poder ver. Então às vezes a gente tem que orar e falar, Deus me empurra para essas águas mais límpidas, mais claras, para que eu possa ver, porque aqui está tudo turvo, eu não consigo ver nada. Então Deus vai conduzindo a gente para um lugar, para uma direção, onde a gente começa a perceber e a ver coisas que a gente não é capaz de enxergar. A Bíblia fala uma coisa interessante sobre o sacrifício de Isaac, né? De Abraão sacrificando Isaac. Deus fala para Abraão, Abraão, você vai lá e vai sacrificar seu único filho, né? Isso é a história de Abraão vai seguindo, né? A gente está no capítulo 15, essa história acontece no capítulo 22 de Gênesis. Deus, depois que Deus dá o filho para Abraão, agora fala assim, agora vai lá e sacrifica teu filho. Imagina a cabeça do sujeito. Sente o drama. E aí, ele vai lá para sacrificar o filho dele. Por quê? Porque Deus estava querendo saber o seguinte, vem cá, quem é mais importante na sua vida? Sou eu ou seu filho? Esse é o ponto. Se o seu filho é mais importante, então você não está pronto ainda para aquilo que eu chamei você a fazer. Agora, se eu sou realmente a coisa mais importante na tua vida, aí você já está pronto. Que Deus não peça essas coisas para a gente, né? Mas a verdade é que ele pediu para Abraão. E a Bíblia diz que Abraão foi lá para sacrificar o filho dele. Ele pegou o cutelo lá, o machado, seja o que for, para poder matar o filho dele. E o livro de Hebreus, que vai narrar a história de Abraão, lá vai dizer o seguinte, que Abraão estava indo para sacrificar mesmo. Sabe o que ele acreditava? Que Deus poderia ressuscitar o filho dele. Ou seja, ele via o filho que poderia morrer, mas um Deus que poderia ressuscitá-lo. Às vezes a gente tem que olhar assim, pode ser que vai morrer, pode ser que vá acabar, pode ser que vá deixar de existir, mas Deus pode trazer a vida de novo. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, muitas vezes a gente não faz porque a gente tem medo que morra, mas às vezes é preciso morrer, né? Como que uma planta cresce? Depois que ela morre. Você joga semente morta e ela vai ter vida depois de novo. Então muitas vezes Deus quer que algumas coisas na nossa vida morram para que elas ressuscitem melhor em nós. Então, já finalizando, eu queria dar um último exemplo para vocês. Um centurião romano tinha na sua casa um criado, um empregado dele, um funcionário dele, que estava muito doente. E aí ele falou para Jesus o seguinte, Jesus, o meu criado está doente e eu queria que você curasse ele. E Jesus, tá bom, então eu vou lá na tua casa para poder orar pelo teu cunhado, pelo teu criado lá. E aquele centurião falou assim, faz o seguinte, não precisa ir lá em casa não. Eu não me acho digno de receber você na minha casa. Dá uma palavra sua daí, tipo assim, seu criado está curado. Está tudo certo, já é o suficiente. Sabe o que Jesus falou? Guarda o que eu vou dizer para vocês. Em toda Israel, eu nunca vi uma fé como desse homem. Ele é um centurião romano, ele está sob a influência do Império Romano. Ele não faz parte da cultura judaica. Jesus era judeu, ele não tem nada a ver com o judaísmo, não tem nada a ver com essa história que a gente está contando aqui, não tem nada a ver com isso. Ele tem outra religião, ele tem outra fé. Mas ele conseguiu ver em Jesus o que os judeus, muitos judeus daquela época não foram capazes de ver. Ele viu que Jesus não era apenas uma pessoa, porque Jesus era o próprio Filho de Deus. Ele falou, Jesus, se você der uma palavra, já basta. E ele consegue impressionar Jesus. Imagina alguém impressionar Jesus. Jesus não se impressiona facilmente. Mas aquele cara falou para Jesus, falou assim, olha, tá aí, você é um cara, vou deixar uma notinha aqui na Bíblia para você. E em toda Israel, eu nunca vi uma fé como desse cara. Por quê? Porque ele viu o que ninguém viu.
Ele percebeu em Jesus coisas que talvez nós, se estivéssemos lá, não veríamos. Às vezes a gente precisa, falar, Deus, me mostra o que eu não consigo ver. Porque se o Senhor não me mostrar, eu estou frito. E meu desejo é que a gente possa, no meio dessas incertezas, que a gente não se esqueça primeiro das promessas que Deus fez para nós. E eu quero me lembrar disso todos os dias. Porque tem momentos na nossa vida que só sobra promessa, não tem mais nada. Só tem aquilo que Deus falou, não tem mais nada. Você pode pensar no que você quiser. Que vocês possam lembrar também, ou melhor, não se preocuparem muito como é que Deus vai fazer. Porque você fica pensando, Deus, como vai ser? Passo 1, passo 2, fazer... Não, esquece. Caminha o fluxo natural da tua vida, segue o que você está fazendo. Na hora certa Deus vai agir, do jeito que Ele quer. Quando você menos esperar, as coisas vão acontecer. E por último, pede para Deus mostrar para você o que você não consegue ver. Porque Ele vai te mostrar. E quando você vir essa coisa, você vai de fato viver uma profunda transformação no seu coração. E essa é a minha oração hoje. Então eu não sei se vocês se encontram assim hoje, com algumas incertezas. Incertezas que não deveriam existir, mas por causa das circunstâncias vocês estão vendo isso. Então, vamos fazer uma coisa diferente hoje? Vamos orar sobre isso. Então eu queria pedir para a gente ficar de pé um pouquinho. Eu não sei se você está trazendo alguma incerteza no seu coração, que você não deveria ter essa incerteza. Mas se você tem isso, eu queria que a gente pudesse orar por isso. Eu queria orar por isso hoje, no teu coração. A minha incerteza é essa. O que eu vim fazer aqui mesmo? Eu não sei qual é a incerteza que você está sentindo. Mas o que eu sei é que Deus prometeu, aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir. Independente de mim e de você. Então eu queria fazer um convite para vocês hoje. Eu queria pedir para vocês virem aqui à frente para a gente orar. Eu gosto sempre de fazer esse movimento, porque isso de alguma forma tira a gente do nosso lugar, sabe? Mexe um pouquinho com a gente. Fala assim, Deus, eu quero me expor para você. É para Deus que a gente está fazendo isso, não é para mim, é para Deus. É um exercício da nossa própria exposição. De dizer, Deus, olha, eu estou aqui para dizer para você que eu preciso resgatar, Senhor, as promessas do Senhor na minha vida. Eu preciso ver aquilo que eu não consigo ver, porque eu não estou conseguindo ver, Senhor. Me ajuda a enxergar. Me ajuda a lembrar que o Senhor é o meu escudo. Me ajuda a não querer ficar estabelecendo o jeito, a maneira que você vai fazer, mas que eu apenas confie no Senhor. Eu apenas confio no Senhor. Que eu apenas confie no Senhor. Senhor Jesus, quanta dúvida a gente tem tomado constantemente. Coisas que a gente tinha tanta convicção na nossa vida, certeza tão absoluta, mas que agora, por causa das circunstâncias do momento, a gente se pergunta, será que é isso mesmo que Deus falou? Será que Deus ainda vai fazer o que Ele disse que ia fazer? Será que Deus está cuidando de mim mesmo? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele está olhando para tudo que eu estou vivendo e não está inerte, não está pensando em nada? Jesus, eu quero te pedir nessa noite, que você visite o coração de cada um que está aqui hoje. Que no nome de Jesus, assim como foi com Abraão, aquele dia, que o Senhor possa abrir os olhos de cada um aqui, assim como foi naquele dia em que o Geazi estava vendo o exército da Síria, e então o Eliseu orou para que os olhos dele fossem abertos, e ele pôde ver que além do exército do rei da Síria, havia o exército de Deus ali ao redor. E que a gente não se esqueça jamais de que
ainda que a gente esteja no meio da dificuldade, das provações, das lutas, ainda que a gente esteja no meio das incertezas, há uma convicção de que o Senhor não desistiu de nós, como a gente leu no início aqui do culto. Diz o Senhor, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vocês, para dar para vocês um futuro e uma esperança. Que nessa noite, Senhor, o Senhor se reacenda a chama do nosso coração, para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa a gente, por favor, é que a gente pede em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Bom, gente, então vamos ter o nosso momento de comunhão. Já pulou o nome?